Estamos ao vivo. Hoje vamos falar dos 5 maiores perigos e soluções simultâneas, que são 5 áreas da nossa vida, que ao mesmo tempo elas são necessárias, essenciais, mas elas são perigosíssimas. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e multiempreendedor. E hoje a gente vai abordar mais profundamente, eu prometi ontem, na live de ontem, quem está vendo no reprise, é isso, vocês conseguem ver ao vivo no Quai e no TikTok, ao mesmo tempo, simultâneo, todo dia, a partir das 4 da manhã, às vezes começa um pouco antes, um pouco depois, mas em volta de 4 horas da manhã. E aqui no reprise, todo dia às 6 da manhã sai. Quais são essas 5 áreas? A escola, a família, a política, a religião e a farmácia. Todas as vezes eu falo disso, só que eu não tinha aprofundado o tema, né? Eu falei sem aprofundar. Várias vezes eu comentei no assunto, mas não aprofundei. Agora a gente vai aprofundar, agora nós vamos colocar a mão na massa. Eu botei meio fora de ordem, eu gosto de começar falando da família, mas aqui eu estava como escola. Eu vou mudar só essa ordem aqui, eu vou botar aqui família, 2 escola, 3 política, agora está na ordem que eu gosto, 4 religião, 5 farmácia, que são as 5 áreas perigosas, mas também extremamente necessárias para a nossa vida. Bom, a primeira questão da família é até meio óbvio, né? Se somos Homo sapiens sapiens, se somos mamíferos, temos uma certa dependência ali. Aliás, uma total dependência durante a fase infantil da nossa família. Isso é essencial, indispensável. Porém, entretanto, todavia, temos um outro ponto. É lá mesmo quem, na abordagem, por exemplo, da psicanálise principalmente, em uma boa parte da abordagem da psicologia, vai se perguntar como é que era a sua relação com seus pais. E aí vai aprofundar em tudo aquilo ali, e ali a gente nota uma espécie de repetição comportamental daquele indivíduo com seu cônjuge. A ausência do pai ou da mãe faz com que aquele indivíduo esteja mais ou menos dependente de algumas questões, ou tenha algumas coisas que serão recorrentes. Todas elas, como eu sempre falo, tangem a decisão. O que eu vou fazer a respeito é muito mais importante do que o que fizeram comigo. O que vai acontecer dali para frente é uma escolha sua. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que ela não tenha uma influência referente ao que já lhe aconteceu. Por isso que a família ela é essencial. E se ela tem algumas bases para dar um bom norte, vai facilitar demais. Uma boa parte do trabalho já fica meio caminho andado. Quem tem algumas questões infantis para serem resolvidas, vão ser resolvidas também. Dá tempo, sempre dá. Qual que é o ponto? Qual é mais essencial? Cristo ou a família? O próprio Cristo vai voltar para a família, né? Então, eu acredito que se uma pessoa for religiosa, né? Se a pessoa não for religiosa, ela não necessariamente vai ter o Cristo. Mas, sim, é o Cristo e o próprio Cristo vai apontar para a família. Não tenha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é lá na família que nós vamos ter algumas coisas, mesmo com muito boa vontade, que vão gerar vozes aqui na nossa cabeça. Desce daí que você vai cair. E aí essa voz... Tamo junto, Bradock? Essa voz não é sua. Ela não é sua. Você não é seu pensamento. A abordagem mais ideal seria, é perigoso, vem pra cá, né? Fui abandonado pela minha mãe quando criança. Posso ter traumas? Com certeza você pode ter traumas e eles podem também ser superados. Superar o trauma não é esquecer, não é não sentir nada, tá? Porque as pessoas ainda, talvez erroneamente, acham que é como se fosse uma mágica, né? Não sei, uma cura. Não é isso, né? É dar um significado. Superar é literalmente super. Super. É algo super sobre aquele cenário. Como disse, a gente hoje está abordando 5 temas simultâneos, que são as 5 coisas mais essenciais e mais perigosas nas nossas vidas, que é a família, a escola, a política, a religião e a farmácia. São essenciais e perigosíssimas em simultâneo. Então eu estou aprofundando primeiro na família. Na questão da família,
como foi falado ali, por exemplo, uma pessoa que foi abandonada pela mãe, vai haver outras questões que vai ter outras questões que vão acontecer daquela sensação de abandono, o que pode gerar um monte de tipo de carência. Volto a dizer que em todos os casos pode ser superado, superado, e sobretudo é uma escolha, a transformação, oi Calabresa, e ao mesmo tempo não é uma mágica, ou seja, demora um tempo para a gente conseguir se localizar, identificar esses fantasmas, né? O que tem aqui? O que é? O que realmente sou eu? Oi, Tapioco! E ao mesmo tempo, o que sou eu? Quem é essa voz que está falando aqui? É minha consciência, minha escolha? Como eu sempre falo, uma das maiores tendências aqui, eu sempre estudo, tá, da fila. Fala, menino Prado! Modelo de capa de cigarro. Caramba! Tempo todo tem alguma coisa aqui nos dando algum norte. Tamo junto, menino Loprado. Bom dia, Mandy. Tem algum norte? Eu preciso saber se esse norte sou eu, é minha consciência, se é um trauma não superado, entendeu? Negativo, o Tadalafila. Eu já tenho minha carreira muito bem definida, né? Acho muito bonito essas áreas, né? Que foram propostas, mas não é o caso, não. Então eu preciso saber se aquela voz de isso der errado, sou eu que estou só raciocinando, que faz sentido, ou se é uma voz da mamãe falando, ou do papai falando, de quem eu considero mamãe e papai, que às vezes não é literalmente mamãe e papai, falando, desce daí, menino, vai cair. E entende? Então eu preciso entender só isso. Não, essa voz, não, sou eu. Sou eu e eu escolho seguir. Não, sou eu e eu escolho repensar aqui, peraí, tá. E se eu aprender a cair? É uma escolha sua, que se você olhar e falar, não, eu tô agitado, eu prefiro ficar na minha aqui quietinho, deixa minha vida tá ótima, então tudo certo, ninguém é obrigado a nada. É o Luciano Huck, tamo junto. Ninguém é obrigado a nada, não é obrigado nem a ser feliz, só que é interessante que seja, né? Obrigado você não é. Essa abordagem é muito louca, né? Que a pessoa fala assim, ué, o cara tá falando que pra não ser, não, diz que você não é obrigado. Você não é obrigado a nada. E aí aqui dentro desse contexto familiar, é uma coisa, como eu disse, essencial, porém perigosíssima. Na segunda escala, a escola é ao mesmo tempo essencial e ao mesmo tempo perigoso. A gente vai entrar agora no tema da escola. Só vou ler primeiro esse comentário aqui do Edith, falando, eu sinto uma sensação de vazio quando converso sobre o sentimento de mãe, mas não me faço de vítima. É isso, tipo assim, mas é isso, é normal. Agora, pode ter certeza que você transferiu essas emoções que seria para ser da sua mãe para alguém. Alguém na sua cabeça ou no seu coração se tornou sua mãe. Mesmo que não seja a ideal, nem a real, e nem que tenha as relações correspondidas. A única preocupação quando acontece isso é que você tenha certas carências supridas para que não aconteça que você procure isso de alguma forma em outros lugares. E de forma equivocada. O problema não é buscar em outro lugar, né? É buscar de forma equivocada. Ou sou órfão, tenho carências afetivas. Pronto. Se a gente já tem consciência de onde estão essas carências, agora é garantir aquela proteção daquela carência ali, entende? Não? Tipo, a sua autoestima, como eu sempre falo, tem que estar muito alta. Então é necessário fortalecê-la. E entender que você consegue ser feliz sozinho. É um negócio muito doido isso, né? Até para que as relações afetivas com outras pessoas funcionem bem, a consciência de que eu posso ser feliz sozinho é uma grande etapa maravilhosa. Em sua totalidade, nossa mente mente? Muitas vezes sim. Tem um livro que fala bastante sobre isso, chama O Poder do Agora. Fala, a mente mente. Às vezes sim, mas não é de propósito. Deixa eu defender a mente aqui, você é advogado da mente aqui rapidinho. Coisa pouca. A necessidade de te proteger, às vezes é equivocado. A própria necessidade de fazer com que você não se machuque, faz com que você fique numa possível bolha. A necessidade da satisfação contínua. Mas nós guiamos essa mente, que depois ela fica um pouco mais
verdadeira, digamos assim. Mas para guiar a nossa mente e ela se tornar automática para coisas positivas, é um processo muito grande. Entendeu? Demora um tempo legal para a gente fazer essa reprogramação, mas quando faz ela parece que fica automática, mas para outra direção. Minha mente pode me bloquear de coisas que são boas para mim? Sim, mas na tentativa de te ajudar. Só que se eu trouxer a consciência de quem é essa voz? Ah, não, é minha, eu escolho aceitar, eu escolho não aceitar. Até às vezes fuga de alguns relacionamentos afetivos acontecem para tentar te proteger, e a questão seria mais fortalecer para lidar com as frustrações do que de fugir. Mas é uma coisa que pode sim. A Perereca Molhada disse assim: já ouvi conselhos de esvaziamento. É muito legal falar assim, sério, né? Perereca Molhada disse, mas é o nome do perfil. Já ouvi conselhos de esvaziamento, nosso conhecimento de relacionamento relacionado ao aperfeiçoamento pessoal. Conselho de esvaziarmos nossos conhecimentos. Se for esvaziar no sentido de zerar aqui, ó, eu entro num novo parâmetro de pensamento nu. Se é isso mesmo. Zero, esqueço tudo que sei para não entrar cheio de preconceitos com relação a outras questões, né? Não entrar achando que eu sei alguma coisa na hora que você vai me explicar algo. Você vai me explicar, eu entro vazio. Eu só vou ouvir. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, eu escuto até o final, para entender o que está sendo proposto, né? O Edith disse: é muito vergonhoso, mas tive muito bloqueio mental para conversar com garotas, eu simplesmente travava. Então, mas aí foi o que você acabou de falar. Uma pessoa que já foi abandonado, como você falou, naturalmente tem uma sua autoestima já minada. Vai ter uma dificuldade nessas relações. Não quer dizer que vai ser para sempre, vai ter alguma dificuldade, mas consegue sim desenrolar. Tanto por uma escolha, pelo treino, algumas questões são intuitivas sim. Né? A diferença é que quando a gente faz uma coisa intuitiva, a gente não necessariamente consegue repetir aquele modelo. Mas é isso. A Perereca Molhada disse: como Maria Galvão diz, se formos buscar aperfeiçoamento pessoal para cima, prepare-se. Como que é? Prepare que virá pedra. Provavelmente seria isso, pedrada, né? Uma coisa é certa. Nenhum ato de bondade fica impune. É engraçado falar isso, né? E eu já vou avançar para as próximas etapas aqui. Por enquanto eu falei só da família. Acho que eu vou ter que tomar uns 5 dias. Vamos falar só da família. E nos outros dias falar do outro. Que eu não vou nem entrei no tema da escola. Falei de família, já pipocou um bate-papo legal. O que acontece? É isso. O aperfeiçoamento pessoal, ele provoca uma coisa bem interessante, que é o seguinte: as pessoas que estão à nossa volta, não é de propósito o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eles querem ver você bem. Mas quando você, que teve as mesmas condições, as mesmas oportunidades, estudou no mesmo lugar, dispara para cima, muito acima, é muito raro que isso não desperte. Tamo junto, Perereca Molhada, obrigado. É muito raro que isso... Ih, obrigado! Agora eu tenho uma Perereca Molhada como fã. É muito raro que você não tenha, por exemplo, alguém com uma inveja. E quando eu digo inveja, eu quero deixar muito claro algumas coisas. Uma das coisas que eu quero deixar claro... Obrigado, Perereca Molhada, pelos presentes. Ih, que legal, ganhei vários presentes maneiros aqui. Maneiro! Às vezes essa questão de inveja, ela não é porque a pessoa quer ver você mal. Essa seria a mais perigosa de todas. Se a pessoa quiser ver você mal, é muito ruim. Mas normalmente ela só não quer ver você tão longe dela. Numa distância tão grande, ela se sente pequena. Então ela tem necessidade de te ofender. Daqui pra frente, toda vez que alguém te ofender, lembre disso. Se alguém chegar e te ofender de alguma forma, provavelmente ela só quer diminuir um pouco você, porque ela não acha que consegue fazer o que você consegue. Ela quer nivelar. E esse nivelamento certo, tem até um treinamento que a gente passa que chama Tenha Inveja. Mas tenha a inveja de olhar e falar: o quê? Vou conseguir também. E vai lá e faz você. Né? E não tem várias formas desse aspecto. Um deles é que tentar diminuir o outro, que isso não é interessante. Mas o mais legal seria olhar e falar: rapaz, não, como é que é isso? O que você fez para chegar até aqui? Né? Que eu vou fazer também. Se você conseguiu, eu também consigo. Pô. Isso é maravilhoso. Mas são aspectos. Aí quando ela falou ali dessa questão desse crescimento que de repente culmina
numa pedrada, é isso. Mas a primeira pessoa que a gente costuma sentir essa pedrada somos nós mesmos e de alguns familiares, ou que a gente considera família. Tem que lembrar aqui, quem mais a gente dá afeto, mais nos afeta. Né? Na hora que eu agradeci ali, é porque ela falou bem assim: fala, André, parabéns, Richard, por disponibilizar seus conhecimentos e seu tempo conosco, gratidão. Eu sou muito feliz por esse reconhecimento. São pequenos gestos, né? Eu vou para o próximo bloco, que é educação, né? Escola. Mas a da família, eu já vi que se eu pegar um dia para falar só o da família, a gente fica aí às 8 horas seguidas, né? Mas vamos para o bloco da escola. Relembrando para quem chegou agora, nós estamos falando dos cinco lugares mais perigosos e mais essenciais para a nossa vida. Garotinhos. A escola é o seguinte, vamos lá. Existe alguns benefícios, né? Além do entendimento, do conhecimento, existe o benefício das relações interpessoais. Isso é muito bom. Existe também uma outra questão. Outras pessoas com outros tipos de cultura vão estar lá. Isso também é uma coisa positiva até certo ponto. A parte negativa é que na escola a gente passa muito tempo absorvendo coisas que não está sendo posto em prática. E pelo fenômeno de repetição, exatamente, Edith. Edith falou assim: escola é um dos lugares que mais dão exaustão mental. Como tem o fenômeno da repetição, a gente cresce achando que tem que se preparar muito para fazer uma coisa. Enquanto, na verdade, não é assim. Tem coisas que necessitam, sim, um grande preparo, porque você não vai pilotar um avião só com motivação. Você vai ter que ter horas ali de simulador e tudo mais. Mas tem uma parte que é teórica, a maior parte é prática, e depois você vai lá pilotar. É isso. Já tem um tempo exato para você fazer as coisas. Agora, para você começar a modificar dentro de você alguma coisa, a começar o seu treino, ou a começar um projeto, você só começa mesmo. Começa sem estar pronto. Como se diz no conceito, você prepara fogo, aí depois você aponta. Preparar fogo, depois você vai apontando. Ih, caiu erradão. Vai corrigindo no caminho. Só que o conceito escolar faz com que a gente tenha uma repetição na fase adulta, achando que a gente tem que se preparar muito, apontar muita direção, que não pode errar. Não existe isso. Qualquer projeto que você comece com o conceito de que você não pode errar, já está errado, já errou, porque a ideia é que a gente aprenda com nossos erros, aprenda a errar, aprenda a se reconstruir. Richard, mas esse conceito está sendo tirado de onde? É bem simples. Pega qualquer empresa que tem algum resultado acima da média. Conversa com o dono e vê se ela não faliu pelo menos uma vez antes de alcançar o resultado que tem. Se não foi a empresa que faliu, um dos donos ou gerentes, sócios, que estão ali guiando aquela empresa, já faliu pelo menos uma ou duas vezes na vida. E aí ele já tem uma noção do que não é para fazer. Tem um artista, eu acho que é Michelangelo, não tenho certeza, que ele dizia que ele não faz a obra. Ele pega aquele material e tira dele o que não é a obra. E o que restar, agora sim, é a obra. Ou seja, tem mais a ver com saber o que não fazer do que saber o que fazer. Você pega aí no Brasil um cenário interessante sobre isso, para falar da escola ainda. Tem 10 empresas que abrem por mês. 8 fecham todo mês. Aí eu consigo olhar isso para um lado, para uma ótica muito negativa, para uma ótica positiva ou pela ótica realista. A verdade é que tem uma galera que está começando por uma necessidade, sem ser por uma oportunidade, não está percebendo o que está fazendo, acha que já sabe algumas coisas e vai lá e executa. Se eu pegar o conceito das duas que deram certo, eu já vou entender por que elas continuam, o que elas têm de comportamento tão diferente das demais, e o que eles já fizeram. E aí você pega no ano ali, olha como é que a gente é bom, olha quanto a gente insiste. E se eu tenho que levar em consideração que tem algumas pessoas que vão precisar falir antes de dar certo, então o Brasil vai sempre crescer. Olha só que doideira, né? Atlântico dos Barrancos, eu estou falando de números, não de percepção. A nossa percepção às vezes é ruim sobre o Brasil. Mas o Brasil é um país extraordinário. É um negócio muito doido.
Dentro do sistema escolar é péssimo. O conceito é horrível. Só que ele é ao mesmo tempo essencial. Hoje eu sei o quanto que... Mas a escola nunca espelha o que as pessoas serão no futuro, não é? Então, ela vai ter um impacto muito importante. Por isso que esses 5 lugares que vão ser citados, eles são perigosos, mas eles são essenciais. Ela vai ter um impacto. O maior de todos em primazia é a família. O maior impacto é familiar. O segundo realmente é estudantil. Porque, por exemplo, igual você falou, eles estudam por obrigação. Qual o problema? Isso gera adultos que trabalham sem propósito. Como é que seria isso? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Verdade. Mas isso não poderia ser a primeira resposta. É um negócio muito doido, que isso aqui é um termômetro. O termômetro da prosperidade, ele não está no quanto você ganha, e sim no porquê você faz o que faz. Ah, não, eu gosto do que eu faço, eu preciso pagar minhas contas. Já melhorou essa resposta, né? Você entende a parada, não? Eu faço uma coisa que eu faço por obrigação, eu faço uma coisa que eu faço por obrigação, procurando fazer uma coisa que eu gosto. Tem diferença. Não, eu faço o que eu faço porque eu gosto e eu tenho obrigações a cumprir. Olha a leveza, né? Não, eu tenho algumas obrigações a cumprir sim, mas eu gosto muito do que eu faço. Ou, no mínimo, não, eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, mas pô, eu vou fazer tal coisa. Então existe uma questão de realização pessoal que ela precisa ser alcançada e ela não é ensinada na escola. O que mais deixa hoje a população doente é um sistema desorganizado. Como você falou, essa exaustão mental, esse estudo por obrigação, é necessária uma libertação. Ou seja, a escola é essencial, mas é perigosa. Se eu pegar, por exemplo, e remontar os meus 12 para 13 anos de idade, eu tive uma libertação pessoal por causa de um professor de geografia. Olha que doideira, né? Que falou uma coisa exatamente do jeito que eu vou falar. Para que você estuda? E aí eu não conseguia acreditar no que eu mesmo estava respondendo. Eu era criança, mas tinha um conceito talvez muito particular, né? Nas respostas e na minha própria resposta tem alguma coisa errada. Por que eu estou aqui só porque eu tenho que estar aqui? Não tem sentido. E aí ele já falava para a gente ter uma noção do que eu queria fazer depois. Ele só passou lá na sala para isso. Foi isso. Aí quer dizer, existiram na minha infância alguns salvadores dentro da escola. E eu quero falar deles hoje aqui. Esse professor nessa ação. E depois lá no ensino médio, eu não lembro qual era a minha idade. Porque aí aos 12 para 13 eu comecei a ter uma noção de algumas coisas. Quando Edith falou, quando você sai da escola, mas especificamente no final do ensino médio, você descobre que a vida é uma escola para sempre. Se for uma escola no sentido de aprendizado, Já segundo, dentro daquele sistema que é empregado ali, ele é totalmente diferente na prática, né? Por exemplo, a professora de biologia, no ensino médio, ela fez um negócio bem legal, cara. Eu estudava em escola pública dentro da favela. Então, essas coisas são importantes. Ensino médio não foi no médio não, ainda era na época chamava de ginásio. No ginásio, não era novo, era na 6ª série. Caramba, o tempo passa depressa, né? Foi na 6ª série. E na época chamava ginásio, eu não sei como é que chama agora. Bom, mas ela fez uma coisa bem interessante, que ela tinha uma galera para dar aula, ela já chegou na sala, primeiro dia de aula, abrindo a porta igual um furacão. Blá! Batendo assim a porta, todo mundo tomou aquele susto. Ela, atenção! Eu não lembro o nome completo dela, mas eu gosto de chamar o sobrenome dela de Nascimento. Meu nome é Marta Nascimento. Nenhum dos senhores é obrigado a estar aqui. Quem quiser sair, pode sair em ordem. Alguém quer sair? Aí ninguém falava nada. E olha que era uma turma barulhenta, mas acho que foi o jeito dela chegar, né? Ótimo. Qualquer dúvida, levante a mão para falar. Quem não tem dúvida, tem dívida. E aí começou a escrever lá e explicava bem pra caramba. Aí falou assim, olha, a matriz curricular, que a maioria chama de grade para ficar preso aqui dentro, é essa aqui. Eu tenho que passar isso aqui para vocês. Mas agora, nos últimos 10 minutos de aula, eu tenho coisas para passar que não vai cair na prova,
e nunca vai cair nenhuma prova de vocês, mas é essencial para a vida. Só que fica quem quer e agora é o intervalo. Nessa fileira, alguém quer ficar? Aí um levantou a mão. Ficamos em 6, de 70 e poucas pessoas, ficamos em 6. Eu não lembro o nome de todo mundo. Tinha eu, o Jonas, o Hugo, a Priscila, a Fernanda. Eu não lembro o nome das outras 2 pessoas, mas ficamos um total de 6 pessoas dentre aqueles 70 alunos ali. Aí desceram em ordem, bonitinho. E assim, pressão total do que ela fazia. Jonas, encosta a porta. Ela perguntou o nome da gente, dali pra frente ela sempre chamava a gente pelo nome. Achava bem legal isso. E aí ela falou, presta bem atenção. Eu vou contar um segredo para vocês. Toda aula eu vou fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora, e vou passar alguma coisa da vida para vocês, sobre coisas que acontecem no dia a dia, sobre coisas que acontecem lá fora, o que realmente vocês vão usar. Mas hoje eu só quero contar um segredo para vocês e fazer um pedido. Aí ela disse, meu nome é Marta Maria, eu sou reformada da Marinha. Meu esposo também é militar e eu não preciso estar aqui. Eu estou aqui por um propósito. Eu quero estar aqui com vocês. E se vocês escolheram ficar, é porque vocês são meu grupamento especial. Quando vocês descerem, eu não quero ver nenhum de vocês com as outras crianças. E nem vocês contando nada para ninguém da vida de vocês, a não ser entre vocês. E se for contar para os professores, procurem o professor de geografia, William, ou o professor de matemática, que é o diretor da escola, o Luiz Carlos, ou fala comigo. Não é para falar nem com os professores. Os senhores entenderam? Todo mundo faz assim com a cabeça, né? Não quero ver vocês se misturando com ninguém. Vocês têm que andar juntos. Desce, vai e vença. O que acontece? O que ela já estava ensinando naquele momento? Que a gente não podia receber influências de outras pessoas. É claro que a gente se aproxima do que a gente mais tem afinidade. Mas naquela hora ela estava jogando a nossa moral lá em cima. Pô, a gente é um pelotão especial. Pelotão especial de quê? Eu nem sabia. Mas naquela hora que ela estava falando, ela falou que eu sou pica. Então eu sou, pô. Se um adulto falou, a professora falou, a mulher tão severa disse que eu sou, é que eu sou. Então aquilo já aumentava a nossa moral. E a gente olhava um para o outro e falava, pô, essas pessoas que estão escolhendo aprender algo mais, elas querem algo mais. Aqueles outros não estão nem aí para nada. Eles estão aqui por alguma obrigação. E aí, cara, aquilo foi maravilhoso, porque aquilo dali pra frente transformou muito minha vida. Ela foi a única professora que quando eu perguntei assim, para que eu estou aprendendo isso aqui? Na época foi sobre plantas. Porque eu perguntava para os professores, eles costumavam dar respostas do tipo assim, não, porque vai cair na prova, você tem que estudar isso aí. Mas não, na vida eu vou usar o quê? Talvez vá, talvez não, depois você vai aprender. E não dava resposta. Ela não, teve uma vez que estava perguntando de planta. Reino plantar, não sei o que, papai, eu levantei a mão. Falei, e com um pouco de medo de falar com ela. E ela, até porque ela fazia um negócio de pressão total. Que aí levantava a mão e ela, pois não. Seu nome? Richard. Richard o quê? Richard, seu sobrenome, nome e sobrenome. Tem vários Richard. Richard de Nascimento, lá, isso. Agora sim, faça a sua pergunta. Ah não, então professora, eu não pretendo trabalhar com nada que envolva plantas. Né? Defini bem no dia que o William estava aqui, o William professor de geografia, eu já tenho uma noção do que eu quero fazer para minha vida, que é lidar com pessoas. Não vou lidar com plantas. E o que eu vou fazer disso aí na minha vida, exatamente? Ela é excelente pergunta. Eu quero parabenizar porque você teve a coragem de perguntar. Quem não tem dúvida, tem dívida. Presta atenção. Vamos supor que você está viajando de avião. Porque eu tenho certeza que o senhor vai prosperar na sua vida. Ela sempre falava assim, de forma muito positiva, sabe? E seja lá por que motivo o senhor está viajando, o avião caiu e o senhor é o único sobrevivente. E aí você precisa saber o que você vai comer na floresta para o senhor não morrer. Porque tem coisas na floresta que elas são nocivas, outras são comestíveis, outras são venenosas. Aí eu perguntei, eu vou aprender isso hoje? Ela, não vai aprender isso hoje. Mas para você aprender isso, você primeiro tem que aprender isso aqui, o básico. Sobre as plantas, e depois, sim, pouco a pouco você vai achando as utilidades, mas pode ter certeza que o senhor vai encontrar utilidade aqui. E no final da aula, como a gente já fica para aqueles 10 minutos, eu posso explicar mais coisas, que possam ser mais úteis para algo funcional, mas você precisa dessa matriz curricular aqui, para que possa lograr bom êxito nos seus ensinos, tirar boas notas. O senhor entendeu? Alguma dúvida? Pode perguntar quantas vezes precisar. E retomou a aula. Até hoje eu lembro do que é a criptógama, né, que é o gameto oculto, o fanerogama, que é um gameta visível, eu lembro totalmente. Mas porque ela me deu um norte.
um motivo, né? Que normalmente a andragogia vai falar isso aí. Quando essa criança ela começa a ter uma mente mais adulta, ela quer entender para que ela vai fazer aquela porra ali. Senão ela não tem para quê. Então isso foi maravilhoso. Então a escola pode ter salvadores, mas não é normal. Via de regra isso não acontece. Esses personagens assim, extraordinários, como o Luiz Carlos, diretor da escola, que envelheceu em 4 anos como se fossem 40, eu devo muito a eles. Não sei onde eles estão hoje, mas sei o quanto foram corajosos, audaciosos, sabe? São pessoas de valor, enfim. E eu procuro fazer o mesmo dentro da minha realidade. Então, estou apontando uma coisa extraordinária que aconteceu no meu tempo infantil, de criação de caráter, que influenciou sim a minha vida, e que eu fiz a escolha de estar com pessoas específicas e entender que até... Por que ela estava falando para não falar nem com os outros professores? Esses outros professores não estavam lá por um propósito. Professores frustrados, mal remunerados, transmitem essas frustrações para os seus alunos, e isso não é feito sem querer, isso é de propósito. Ninguém está fazendo isso sem querer, é de propósito, porque quanto mais minada tiver a motivação de uma população, que é o próximo tema, política, mais fácil de manipulá-los. A política é uma coisa essencial para a nossa vida e também perigosíssima. Essa é mais fácil da gente enxergar o porquê que ela é perigosa, mas às vezes a gente não enxerga o porquê que é essencial. O que significa a palavra político? Ela é ao contrário da palavra idiota. Id tem a ver com auto-ego, pensamento egoísta, algo pessoal. E política é poli, ítico, poli, todos, coletivo. Pensar em todos. Pensar em todos é política, na essência etimológica da palavra. Tem até um negócio que eu também vi, fui na escola também, que chamava política idiota, mas era nesse sentido. Ao invés de pensar em todos, estava pensando em si. O que acontece? Uma pessoa que está com uma forte tendência de trabalhar por um propósito, ela deve e será muito bem remunerada para isso. O grande perigo é não trabalhar por um propósito e querer uma alta remuneração sem propósito. Isso faz, por natureza, aquele indivíduo por uma necessidade, até de autorrealização, que tem vários tipos de necessidade não falada, umas são financeiras, outras não, e também uma oportunidade presente na mão, uma tendência de corrupção. Então o assunto é sempre recorrente. Dentro dessa área política, a gente deveria ter ainda na escola, uma matéria específica, mas não é o caso, de entendimento do que realmente ela é. A gente acaba vendo na política, um dos maiores perigos não são o que eles fazem lá, é o que a gente faz a respeito. Como se uma pessoa fosse capaz de transformar o cenário, e a gente fica esperando alguém fazer algo, como se alguém fosse vir fazer algo tão extraordinário que fosse mudar as nossas vidas. Ninguém tem o poder de mudar a sua vida, a não ser você. É óbvio que dentro de sistemas políticos tem pessoas que vão favorecer com projetos, seja no papel ou implementado, que podem ajudar ou atrapalhar o seu desenvolvimento, e você precisa estar antenado quanto a essas questões. Isso aí é verdade, mas não são eles que vão fazer nada. Você que não levante o seu rabo daí e vá mexer para poder alcançar alguma coisa, você vai ver que bonito. Porque as pessoas com grandes propósitos deixam a ganância o mudar, como a política ou outras áreas? Na verdade, não. Essas pessoas elas não tinham um propósito tão firme assim. Ninguém é modificado pela ganância, pelo dinheiro ou por coisas assim. Eu sei que parece. Na verdade, ele se tornou quem ele sempre foi. Ele teve a oportunidade de se revelar quem é. Por que eu estou falando isso? Eu sou nascido e criado na favela. Eu já vi muito de perto, tanto na área da polícia quanto na área da política, que são as mais conhecidas pela corrupção, pessoas que caçavam problemas de corrupção o tempo todo e pessoas que eram tão corretas que chegava a ser grotescamente correto. Desde não aceitar nem sequer um almoço, sabe? Bem extremo assim. Então, o que é o ponto? Uma das coisas que trazem uma grande objeção é como se o dinheiro modificasse a pessoa. Não, ela não modifica a pessoa. Ela potencializa o que ela é.
Entende o paradoxo? Ninguém mudou-se por causa da ganância. Isso traz em nós crenças limitantes, como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa maravilhosa. Só que uma pessoa que ela já tem fortes propósitos, ela vai fortalecer mais ainda, se realmente for de verdade. Mas uma pessoa que tem um propósito muito fraco, que na verdade ela tem outros objetivos, ela vai vir à tona o que ela realmente é no processo. E aí a gente fica com a sensação de que essa pessoa se transformou, que ela se deixou mudar. É a percepção que a gente tem. Na prática não é. É bem interessante esse ponto. Tem até um negócio de um livro que foi apreendido na época, numa operação policial, de um cara que fazia entrevista, um traficante fazia entrevista com o pessoal, e quem falava que não, porque minha família tá, eu preciso comer e tal, ele não aceitava. Ele só aceitava o pessoal que tinha propósito. Olha que doideira, que ele só aceitava para dentro do crime pessoas que falavam assim, não, eu quero andar com cordão de ouro, arma maneiro, ter droga à vontade. Aí esse cara ele contratava. Por isso algumas pessoas não têm muita coisa, porque se tivesse, não seria a mesma ou mostraria que falou sobre dinheiro e bens. Não, então, o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas tem um medo do que realmente ela é. Basta dizer o seguinte, por exemplo, eu nasci pobre e hoje eu sou rico. É óbvio que quem me viu lá no passado vai falar assim, pô, você não é mais o mesmo. Bom, eu estou aqui, eu estou sempre acessível, eu estou aqui todo dia. Faço de graça um monte de coisa, vendo meus cursos. É claro que eu monetizo o que eu estou fazendo aqui de alguma forma, né? Vendendo os cursos. É claro, óbvio, tem que ser muito bem remunerado pelo que eu faço. Mas eu faço um troço que é todo dia, sem falhar nenhum dia, de graça. Então eu continuo entregando como me entregava, mas alguém vai ter uma percepção de falar assim, não, porque agora você só anda com determinadas pessoas. Mas é claro, eu aprendi desde lá da época com a Marta, que é o quê? Não é para andar com qualquer tipo de pessoa. Mas se você quiser andar comigo, vem. Só que enquanto essa pessoa está falando comigo coisas assim, não, porque isso aqui normalmente dá errado, né? Essa pessoa não vai ficar andando comigo. Porque ela vai me atrapalhar. É diferente da pessoa que é realista, né? Que ela fala, ó, legal, vamos ver o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então são coisas que vai, claro que eu não vai ter uma percepção de que eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo com dinheiro. E se eu ficasse de rico para milionário, eu ia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora, porque eu gosto do que eu estou fazendo agora. Entendeu? Porque algumas pessoas sendo a mesma pessoa conseguem algo. Por exemplo, uma pessoa maldosa e desumilde, porque algumas pessoas sendo a mesma pessoa conseguem algo. Por exemplo, uma pessoa maldosa e desumilde, não entendi a pergunta exatamente. Como assim? Por que mesmo uma pessoa sendo severa, ela consegue alguma coisa? Porque, por exemplo, o que seria maldoso e desumilde? Porque eu não me considero humilde, por exemplo. Entendeu? Eu me considero arrogante. Toda vez eu falo sobre isso. Não me considero maldoso em todos os aspectos. Mas é justamente o fato de que normalmente quando a pessoa, não são todos os casos, tá? Quando a pessoa fala de humildade, normalmente ela, mesmo sem perceber, ela faz um rebaixamento tão grande da sua autoestima que chega a ser perigoso para ela e ela destrói as pessoas que estão à sua volta, mas não percebe, porque está todo mundo nivelado, só que nivelado lá embaixo, né? Não tem um nivelamento alto. Então, se for nesse sentido, tem aí um ponto, né? Tipo assim, o bigodinho da Alemanha consegue dominar nações. Ah, tá. Sim, mas aí a gente tem um aspecto interessante. O que você está falando do bigodinho, o que acontece? Ele era psicopata. E o sociopata, o psicopata e o narcisista, essas três coisas que são diferentes, têm várias características que elas deveriam ser positivas, mas elas são tão exacerbadas que elas se tornam algo negativo. Para ficar mais claro, quase todas as qualidades e defeitos que você falar sobre você, ela, em doses elevadas ou exacerbadas, podem ser realmente destrutivas, em doses pequenas é maravilhoso. Vou dar um exemplo mais prático. Qual é a característica do narcisista, que não é uma doença tão grave? Ele vai manipular todo mundo. Isso é perigosíssimo, né? Só que ele tem uma autoestima elevada. Ele acredita que merece tudo de bom para ele. Então é claro que ele vai conseguir. Só que uma pessoa comum, que não seja narcisista, que não seja sociopata, que não seja psicopata, precisa desenvolver, porque normalmente não é ensinado nem na escola, nem na política e nem na família. Depois eu vou falar ainda de religião e farmácia.
que ele merece tudo de bom. Tanto que é até o Ho'oponopono, mantra, um monte de coisa que fica repetindo mesmo, né? Eu posso, eu consigo, eu mereço, tudo que eu quero eu tenho, vem a mim com facilidade. Eu acrescento brilho, transbordo e prosperidade, porque é um jargão meu. A pessoa tem que treinar para conseguir aquilo ali. Então é claro que essas pessoas vão conseguir. Porque, inclusive, tinha um propósito tão bem definido. Porque o que faz um propósito ser um propósito? O nosso aqui é resgatar quem está mal, blindar quem está bem e, se possível for, alcançar até quem não quer. O meu foco maior é na blindagem, porque é mais fácil. Agora, o que é o ponto? Eu percebo que é um propósito quando começo a reunir outras pessoas que estão comprando aquele propósito. Que elas falam, não, eu também quero fazer isso aí. Eu quero me blindar, blindar outras pessoas. Igual eu falei da outra vez do Lucas, né? Que é o nosso amigo aqui também. A gente quer montar um negócio na cidade, já está acontecendo. A gente quer influenciar as pessoas a se cuidar. Como é que faz isso? Como é que monta cultura? Como é que monta propósito? Seja o primeiro a fazer, dando exemplo. Encontre lideranças e influencie essas lideranças. Com todas as armas que tiverem disponível. Pô, isso deixa a gente com uma crença de merecimento lá em cima. Isso aqui é uma coisa boa. Já uma coisa ruim, tem outras pessoas que são mais vulneráveis, frágeis, com autoestima mais baixa, que você vai falar com ela de algo assim, igual o Bigodinho fez. E ela falou, não é isso mesmo, vou fazer essa parada. E ela se sente participante de uma coisa maior. Então, não, o poder, o dinheiro, dê a quem você quiser e você vai descobrir quem essa pessoa é. E não, ela se mudou, ela transformou. Ninguém se muda e transforma. O dinheiro só vai fazer bem, o poder só vai fazer bem a uma pessoa de bem. Uma pessoa que ela está disfarçando, ela não teve ainda a oportunidade de mostrar quem ela é, dê poder e dinheiro a ela, você vai ver o que vai acontecer. A catástrofe. Eu prefiro que as pessoas se revelem logo. Eu dou logo poder e dinheiro logo, liberdade logo, rápido. Que eu quero saber. E quem busca estar comigo por algum interesse, receba logo o que vem buscar. Porque eu tenho muita gente para atender. E próximo, entende? Quando eu falei de não ser humilde é nesse sentido. Não tem para que eu ser humilde nesse sentido. Essa característica, por exemplo, de humildade exagerada, deixa a gente vulnerável para qualquer narcisista, sociopata e psicopata fuder tudo o sistema. Então não pode ter nada exacerbado, né? Então você acha que é uma ideia igual, só que uma transmitiu primeiro o sentimento e outras apoiam no anonimato. É por aí. Por exemplo, aqui no TikTok, se você olhar, você vai ver que eu tenho menos quantidade de seguidores que seria para fazer live e já estou fazendo live, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Aí eu falei, esse cara, como é que ele está fazendo live se ele não tem quantidade de fazer live? Aqui no Quai, nessa câmera aqui, que está acontecendo ao mesmo tempo, eu já tenho alguma repercussão. Já tem contrato e tudo mais. Não que tenha sido rápido, foi um negócio trabalhoso, né? Bom, tem pessoas que acompanham. Lá tem a Família Unidas pelo Propósito, eu tenho uma agência no aplicativo, que é a parte mais voltada à área financeira, que a gente também vai lá, entrega tema, só que ninguém aparece assim, né? Tem um bate-papo direto. Bom demais. Outras pessoas hoje fazem o que eu faço, com a identidade delas. Elas alcançam outras vidas. Elas procuram repetir isso que eu estou fazendo. Eu não preciso estar lá, eu não preciso aparecer. Eu não preciso que... Porque não é eu tenho que virar um símbolo. Se eu for uma pessoa, eu sou corruptível, pode ser destruído, eu morro. Mas como símbolo, não. Como símbolo, eu sou imortal. Outras pessoas vão dizer, puxa, eu vou fazer isso aqui, e vai alcançar outras vidas, e vai resgatar outras pessoas, vai se blindar e se cuidar. Que só o fato dessa pessoa estar fazendo isso por alguém, ela já começa a se cuidar mais. Então o propósito está muito atrelado a isso. Entendeu ou não? Eu preciso que as pessoas comprem essas emoções, de falar, pô, como é que eu faço a minha mãe, convenço a minha mãe de fazer terapia que ela está precisando? Faz você. É assim que você convence ela. Faz você. Como é que eu convenço? Faz você primeiro, porra. Você não tem como eu chegar aqui e falar para alguém fazer alguma coisa que eu não faço. E falar, pô, não, ó, certo é você toda semana receber cuidados. Ontem mesmo eu recebi a massagem aí do meu terapeuta. Cuida do corpo, vai treinar, vai malhar, vai correr, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Vai se mexe, só não fica parado. Mas para eu falar isso, eu tenho que ser o primeiro a fazer. As pessoas têm que notar essa transformação. Eu tenho que estar... Eu tenho perfil em vários lugares aí. Se você procurar em qualquer aplicativo, Richard Nascimento Terapeuta, você vai me ver lá com algum conteúdo diário. Eu não falho nenhum dia. Todo dia eu posto alguma coisa. Pode ser que nos dias mais corridos eu posto uma brincadeira ou só uma palavrinha, mas normalmente eu posto um conteúdo completo em cada aplicativo. Todos.
todo dia. Inclusive essa live aqui vai ficar 100% gravado e será postada amanhã às 6 da manhã no YouTube. Então assim, e os cortes de live que saem aqui, eles saem com atraso de uns 4 dias. Mas a live na íntegra sai no dia seguinte. Pronto. Então a gente conseguiu abordar a área política também, mostrando que a ideologia de alguém provoca divisões entre as pessoas e faz a gente esperar um salvador. Não tem. Você é quem vai fazer. Ponto final. As outras coisas vão influenciar, mas elas não são fatores determinantes. Tanto que entrou o governo, saiu o governo e eu continuei prosperando. Tenho minhas ideologias, mas elas não vão. É exatamente igual essa questão de Bolsonaro versus Lula. No final, os dois vão estar queimando uma carne e que a gente que fica fudido. Então é melhor a gente fazer alguma coisa. Quem que vai salvar? É exatamente como se a gente fosse nos salvar. Vai salvar porra nenhuma. É claro que tem das duas ideias, uma que eu vou acreditar mais em um dos ideais do que no outro. Isso é verdade. Nem por isso eu vou brigar com alguém que me contrarie, ou que nega o que eu estou falando, ou que pense diferente. Tudo bem, esvaziamento, né? Como foi falado. Escuto o que outra pessoa tem a dizer, concordo ou não, posso discordar, também é direito meu. E a vida que segue, vejo o que dá para fazer com o que a gente tem. Percebo, teve gente que passou mal, cara. Que passou mal, que não conseguia responder mensagem. Que falou, cara, eu tô desesperado. Né, sem citar nomes, até porque está gravado, amigas minhas, que hoje eu não convivo mais tanto, que chegou um desespero, assim, de passar mal, preocupado com o quê, cara? Vai entrar governo, vai sair o governo, aumenta os impostos, eu fico mais caro. É ruim, claro. Alguém vai pagar essa conta, e não sou eu. Eu não pago mais essa conta. Parei já com isso. Alguém paga a conta. E até para que eu consiga fazer o que eu faço sempre, de entregar muito conteúdo gratuito, eu tenho que ser cada vez mais caro em outros lugares. Para que eu continue oferecendo um preço acessível para algumas pessoas que vêm de encaminhamento, o que tem uma grande necessidade realmente, para dar um preço diferenciado, eu preciso ser mais caro em outros. É isso. Então a gente joga com o que tem ali na hora. A escola não ensinou isso a gente, parece que vai ser tudo uma regra igual. É quase um tipo de adoração, uma loucura, um movimento sem sentido. Mas é uma adoração, idolatria. O que já deu o link perfeito para a gente falar do quarto tema, que é a religião. Que é um lugar bom e perigoso. Se a gente for botar a mão lá dentro mesmo do sistema, nós vamos notar que existe um ritmo hipnótico dentro das religiões e uma manipulação contínua. Não quer dizer que todos os lugares vão fazer isso o tempo todo. Eu mesmo converso com o Lucas, que é hipnólogo, é chaveiro, o pai dele é pastor Gilvan, que também é terapeuta, é psicanalista, hipnólogo, um monte de coisa maneira. E ele é um cara muito sério no que está fazendo. Eu sempre aponto como alguém que sabe o que está fazendo, que fala disso com os fiéis. Mas isso é muito raro. O mais normal é que a gente veja em qualquer doutrina religiosa um movimento que manipula o povo. Você acha que a religião deveria ser ensinada na escola? Eu acho que a história das religiões, sim. Dentro do tema de religião, não necessariamente ser predominantemente uma religião, e sim ensino de... por exemplo, eu de vez em quando paro a live aqui e explico por que a Bíblia chega a você como chega, que existem outros textos religiosos sagrados que não são cristãos, que como estamos num país cristão predominantemente, nós vamos ter que entender o que é o catolicismo romano, o que é o catolicismo ortodoxo, o quão jovem é o movimento protestante reformado, né? Jovem de 500 e poucos anos, não é jovem bebê, igual os movimentos neopentecostais. Por que hoje é só... Como é que eu fundo uma igreja hoje? Se eu quiser, eu abro um CNPJ, é isso. Eu posso juntar eu e você, tem um CNPJ, é uma igreja, né? Isso não é proibido, tá? Eu posso ir lá no cartório e abrir uma igreja. Então é assim que funciona hoje. Não era como era antes. Entender que ser cristão hoje não é como ser cristão em outro tempo da vida. Ser cristão no Brasil não é como ser cristão lá dentro da Arábia Saudita. Entender o que é realmente a religião de matriz africana, suas origens. Onde ela se entrelaça em sincretismo, o quão perigoso isso é. Essas questões eu acho que é interessante, sim. Entender o que é religião nórdica, entender o que é considerado mito, mas o que é considerado verdade,
dentro da Grécia, né? O porquê que hoje é um país cristão, qual foi a influência e por que existia antes uma adoração a outros deuses, o que são esses deuses. Isso tudo eu acho que seria uma coisa muito legal, muito divertida, inclusive, da gente aprender. Não como religião, não como matéria que reprovasse, mas como matéria opcional, como algo bacana de ser ensinado sim. Acho que seria muito essencial respondendo essa pergunta. Até porque de repente ajudaria a gente a matar vários coelhos com a cajadada só. Porque olha só, a família, a escola e a política têm influência da religião o tempo todo. Então, acho que seria interessante sim. Dentro dessa questão religiosa, a gente tem um problema também da pessoa ficar esperando algumas coisas acontecerem. E tem uma diferença grande de eu esperar uma coisa acontecer, porque eu tenho uma crença muito grande em algo maior, mas quando eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, isso me aliviar a ansiedade. Por exemplo, eu fiz tudo que está no meu controle, e agora? Agora vai dormir, vai descansar. Espera no Senhor. Ou em quem você quiser esperar, mas espera, acabou. Não tem o que você possa fazer. Não vai ter como você controlar, por exemplo, a cotação do dólar. Você consegue prever algumas coisas. Né? Eu digo cotação do dólar porque o pessoal que está aqui no outro lado sabe que a gente recebe algumas coisas aqui em dólar. Beleza, mas e aí? E aí nada. Não tem o que fazer. Tem até uma matéria chamada Ciência e Religião, que é dentro da área da medicina, mas ela não é obrigatória. Igual Napoleão, não há nada que possa ser feito desse jeito. Agora, ela não é obrigatória, mas ela mostra que pessoas que acreditam em alguma coisa superior, que estão ali orando, meditando, fazendo qualquer coisa, costumam ter um quadro de melhoria em comparação a pessoas que não acreditam em nada ou são muito céticos. Pronto, então estou fazendo bem, deixa eu fazer. Agora, a religião em si, ela forçosamente traz esses aspectos doutrinários, impositórios, que acabam fazendo com que se desvirtue. E ao mesmo tempo, como eu disse, é uma coisa maravilhosa, porque faz a pessoa, se ela for bem praticada, espiritualizada, vai fazer com que aquelas pessoas tenham uma direção, uma calma. Quantos casos de tratamento a gente vê aí que foi fortemente auxiliado pela religião, como é o caso até do movimento específico, que ajuda a gente aqui com relação a tratamentos de dependentes químicos e conseguem dar uma direção muito boa. Obrigado, Pablo, pelos bastões. Uma direção muito boa. E aí, então, assim, tem ferramentas maravilhosas. A própria questão da oração, o descarregar da ansiedade, né? As pessoas às vezes falam, pô, essa galera aqui que era viciada agora está viciado em fazer aquele rezar o rosário. É claro, descarrega tudo aqui na mão, está se ocupando um tempão, repetindo uma coisa, equilibrando essas questões da ansiedade. Vai ajudar pra caramba. Deixa o cara lá fazer o troço dele lá, deixa ele em paz, deixa ele rezando o dia todo, que é melhor do que ele se drogando o dia inteiro. Então, se existem os aspectos de vício e redirecionamento, existem muitas verdades e muitas mentiras dentro do cenário religioso. O último, que é a farmácia, para a gente fechar o pacote e depois poder também fechar a live, inclusive. A farmácia é outro lugar maravilhoso, incrível e perigosíssimo. Porque na farmácia tem drogas. O que isso significa? Que são drogas lícitas, que muitas das vezes elas são controladas, tanto que às vezes retém a receita, porque são perigosíssimas. E existe, segundo a dona do baile, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai dizer que pelo menos 40% das internações graves são por automedicação. Aquele mesmo remédio que você sabe que se tiver dor de cabeça pode tomar, se você ficar tomando toda hora, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, resistência. Vai chegar uma hora que ele não faz mais o mesmo efeito, até chegar a hora que ele não faz mais efeito. Isso acontece mais com remédio para dor do corpo do que dor de cabeça. Existem ações, alimentos e comportamentos que trazem efeitos iguais ao do remédio, só que com menos potência. Por exemplo, acordou, toma um banho gelado, lá tem dipirona nessa hora. Mas uma dose pequena, mas ela vai te dar uma despertada, enjoo passa, um monte de coisa melhora. Mas não é igual, não se compara a você tomar um medicamento. Eu vou comer
Um monte de bobeira, de bobeira durante a semana. Não deixa pro finalzinho de semana. Come legalzinho nas horas certas durante a semana. É um remédio para aliviar a ansiedade. Se você praticar atividade física intensa, a dopamina, a serotonina, comer nas horas certas e comer coisa mais leve, você já tem todas as coisas que tem naquele remédio lá. Só que vai demorar uma semana inteira para você terminar de absorver as coisas que teria no medicamento de uma vez só. Mas isso é o natural, isso é o normal. Só que a gente cada vez mais quer ontem. Eu quero no passado, eu quero uma solução para 10 anos atrás, tipo na pílula. Isso tem que ser uma pílula, né? Boa sorte. Mas a gente consegue fazer uma coisa que, assim, que bom aqui na cidade a gente tem uma abordagem muito boa. Quantas vezes peguei gente aqui que o próprio médico mandou falando assim, vê se a gente consegue tirar alguns remédios dele aí, né? Depois eu explico por que hoje é tão mais fácil de ter esse relacionamento direto com médicos, né? Então a pessoa vem aqui, a gente está tentando, com aquela abordagem ali com a acupuntura, com massoterapia, com orientação, com o estímulo de atividade física, botando a pessoa em movimento, fazer o desmame daquela pessoa ali de doses tão elevadas medicamentosas até chegar a zero aquele medicamento. Obrigado, Leide. E outros medicamentos vão se reduzindo até a gente ver se consegue zerar essa pessoa totalmente. E é outro processo perigoso também. Assim como não se deve fazer uso medicamentoso sem orientação, não se deve fazer a interrupção, desde que tenha sido orientado pelo médico a utilização, não se faz a interrupção brutalmente, bruscamente, porque vai ter outros problemas. É feito um desmame, isso é feito escalonado, com redução de dose, com atuação em paralelo. Quando tem a ferramenta igual aqui, com a acupuntura, casos de algumas drogas muito fortes, é feita uma acupuntura como uma acupuntura esportiva, porque ela vai aumentar o nível de testosterona natural. Isso vai fazer com que aquele indivíduo ali recobre as suas taxas hormonais e vai fazendo um desmame. Então é um trabalhão que dá pra gente fazer o rolê. Mas é uma parada muito eficaz. E funciona demais. Acho que de todas as coisas, como eu sempre falo, eu quero trazer a pessoa à consciência. Se depois a pessoa fala assim, não, mesmo assim eu vou tomar meu remédio. Mas ela toma sabendo que não, ó, vou tomar hoje, porque eu tenho que sair. Tô não, eu se perguntar se estou assistindo a Fazenda, tô não. Tomar hoje porque eu tenho que sair, mas, pô, amanhã eu vou fazer uma caminhada. Aí faz a sua caminhada, bebe água direito, come o melhor possível, né? Dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. Bom, é ótimo. Então é uma questão de responsabilidade, né? Todas as coisas que foram faladas, família, escola, política, religião e farmácia, sempre vai passar pela casa da responsabilidade e da consciência. Sou consciente de que essas coisas me afetam positivo e negativamente o tempo todo? A minha família ou quem se tornou minha família? A escola ou o que se tornou minha escola? A política, tanto no sentido de pensar em todos quanto no sentido literal. As religiões como um todo e a farmácia são coisas essenciais, mas são perigosas. Então, se eu tiver consciência de como que elas atuam e a responsabilidade de falar, não, peraí, vou fazer um voto porque eu acredito nessas coisas aqui e sei que esse indivíduo aqui não é incorruptível. Isso aí seria uma catástrofe pensar nisso. Não é, ninguém é incorruptível. Pronto. Eu vou optar por escolher esses amigos aqui como família, porque eu não tive uma família ou porque a família minha não está valendo, não está servindo. Ótimo. Já sei quais são os traumas que eu preciso superar. Já sei como é que eu busco um tratamento contínuo. Como é que eu rompo essas crenças limitantes? Já sei que aquele político ele tem um projeto legal, pode ser que ele não consiga, pode ser que consiga, mas isso, não vou ficar esperando sair projeto para começar uma coisa. Eu só começo os meus e acabou. Eu tenho minha religião, tenho minha doutrina, entendo que tem aspectos ali que vão trazer benefícios maravilhosos, mas que pode ser que até mesmo sem querer alguém possa conduzir uma manipulação, mas eu já percebi, sei como me ser guiado, por isso que eu comecei falando de religião, apontando um lugar maneiro, que eu também não vou achar que seja incorruptível, mas que é um lugar que hoje está representando, me representa demais. Sei que eu posso tomar meu remédio, sim, mas é melhor eu ter cuidado com isso, é melhor eu descobrir como é que eu consigo essas substâncias com comportamento, com ações, com alimento, com hidratação. Então, peraí, agora a gente tem uma pessoa equilibrada, que vai passear por essas áreas todinhas, não vai se ferir. O caso venha se ferir não é
permanente, né? Consegue sarar aquela ferida ali, ou com tratamento, ou sabe onde buscar tratamento, ou consegue até sozinho em alguns casos, né? É até engraçado, toda vez alguém fala, pô, não é pra tu falar que a pessoa consegue sozinha, que tu tem que vender teu tratamento. Não, a pessoa consegue sozinha, só que dá mais trabalho. A gente vai direto ao ponto. Para eu vender aqui a minha mentoria, meus cursos em link de curso, ou a mentoria assim, 1 a 1, no atendimento, é ótimo. Mas as pessoas conseguem um monte de coisa legal. É claro que dá um upgrade danado, mas é assim mesmo, faz parte, né? Mais me interessa que vocês alcancem resultados. E é claro que me interessa monetizar, as duas coisas são reais. A questão é que eu sou verdadeiro sempre quanto a isso, né? As duas coisas são bacanas. E existem várias formas, e a pessoa fala assim, pô, mas eu quero contribuir. Melhor ainda, a gente tem várias formas de contribuição. Falando nisso, estamos chegando ao fim. E, como eu disse antes, fica gravado e amanhã, às 6 da manhã, vai ser postado no YouTube. E o que for postado hoje às 6 da manhã foi a live de ontem na íntegra. Lembrando que nós temos a Ligolive, que é um aplicativo que eu sou agente lá, então eu consigo contratar, agenciar essas pessoas. Consigo indicar pessoas para terem agências lá também. Temos aqui os cursos de persuasão e liderança, que já está à venda no link. É só me procurar. Meu contato comercial está na minha biografia. O meu Pix também é aquele ali. Nós temos o curso de prosperidade, o código de prosperidade, que vai falar das áreas espiritual, emocional, física e financeira dentro do mesmo curso, do 453. É 453 porque são 4 camadas da identidade que eu falei agora, 5 princípios da prosperidade e 3 ações transformadoras. Todos eles vão montar o código de prosperidade. Temos a conferência sim, 1 a 1, ao invés de ser na live, né? Ser 1 a 1, também é possível ser contratado. Os cortes da live vão ficar sempre disponíveis aqui no TikTok, mas tem esse delay de 4, 5 dias, lá no Quai, no Richard Nascimento Terapeuta. A live na íntegra no YouTube, já falei. No Instagram, tem sempre algum outro assunto, normalmente é de alguma coisa física. Mas tem lá também, tem muito depoimento de paciente lá no Instagram, tem uma aba só para isso. No YouTube também tem, mas no Instagram é mais fácil de achar. Então a gente tá em todos os aplicativos que possa estar. Nós estamos atuando e amanhã por volta das 4 horas da manhã estamos aqui de volta. No TikTok e no Quai, no perfil Aprendendo Quai Richard Nascimento. Ficou confuso? Falei muito rápido? Meu contato comercial está na biografia ou me chama no privado, que eu demoro um pouco para responder, mas mando meu contato comercial e lá tira-se todas as dúvidas que precisa tirar. Faça seu dia ser extraordinário, vá e vença, e que por vencido eu não lhe conheça. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deu pra gente aprender as coisas maneiras. Aqui no TikTok vai fechar, no Quai ainda fica um pouquinho, fico 50 centavinhos no Quai, que eu, gostei demais. Agradeço a participação de todas as crianças. Muito bom, gostei muito. Você que tá aí no... Tamo junto, irmão. Obrigado mesmo pela presença. Conte comigo, você tá acordado ainda? Quer ver? O cara dorme ali.